De alguns anos pra cá, nós vimos um boom de salões e profissionais especializados em cabelos com curvatura. E é muito necessário a gente frisar a importância disso, já que cabelos cacheados e crespos foram negligenciados muito tempo dentro de salões de beleza. E em pleno 2024, a gente já sabe que não é aceitável que um profissional não tenha a bagagem ou o interesse de aprender a trabalhar em cabelos com curvatura. E é por isso que eu tô aqui hoje com a Santa Clara para apresentar uma técnica de corte em um cabelo crespo. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Juba, eu sou embaixadora da Santa Clara, eu sou especializada em coloração criativa, mas também trabalho com cortes e tratamentos. E hoje a gente vai trabalhar um formato coração no cabelo da Letícia. Antes de tudo, eu sempre gosto de parar e conversar um pouco com a minha cliente para explicar o que vai ser feito, onde que a gente vai trabalhar essas camadas, como vai ficar a parte do comprimento. É interessante também manusear o cabelo, indicar onde vai ficar exatamente esse formato, porque é muito comum que a modelo ou a cliente traga uma referência, mas não entenda como aquilo vai mudar o cabelo dela. E já falando das ferramentas, inclusive vocês podem procurar as ferramentas no site pertinho de mim. Eu vou trabalhar com um pente mais largo. Esse pente pra mim é perfeito pra cortar cabelo com curvatura. Temos também uma capa de corte. Essa aqui é de nylon, eu gosto bastante das capinhas pretas e que dê pra colocar o braço da cliente, assim ela fica mais confortável caso ela queira mexer no celular. Temos também um borrifador, porque o cabelo com curvatura, ele seca muito mais rápido por conta da porosidade, por ser um cabelo muito fino. Então, durante o corte, é muito importante que a gente umedeça esse fio para que a gente não perca a tensão. Então, se você começa a cortar um cabelo com curvatura e ele começa a secar, lembra que tem que umedecer de novo, porque senão vai ficar diferente. Para finalização, eu tenho aqui meu pentinho 3 fileiras, que é o meu xodó. E a tesoura que eu vou usar hoje é uma fio navalha. Essa aqui, se eu não me engano, é 7 polegadas, mas você pode ficar à vontade para escolher o tamanho que faz mais sentido para você. Temos aqui as presilhas jacaré, nessa corzinha roxa maravilhosa, e eu também vou usar elas na cor amarela para poder separar as minhas seções e entender um pouco melhor o que eu tô fazendo. Essas presilhas são incríveis e elas vêm em várias cores. E com a bancada montada e a cliente com o cabelo já higienizado, vamos começar o corte. Eu prefiro cortar cabelo com curvatura com ele molhado. Eu sinto que pra tensionar a mecha fica um pouco mais tranquilo. É só importante observar o cabelo da cliente antes, porque dependendo do efeito da curvatura dela, pode ser que o cabelo encolha muito. No caso da Leti, vocês viram o cabelo desembaraçado, quanto que ele estava muito maior. Então esse aqui é um cabelo que encolhe demais. Então na hora de cortar eu tenho que ter em mente que se eu tirar um dedo, eu vou acabar tirando 4. Podem perceber que eu tô fazendo as divisões de uma forma não reta. Pensando no encaixe, eu sempre gosto de montar pequenos zigue-zagues. E isso pra mim vale tanto pra corte quanto pra cor quando eu trabalho com curvaturas mais fechadas. Os zigue-zagues estão sendo feitos em 2 diagonais, porque assim eu consigo separar essa região da occipital e ainda pegar um triângulo um pouco mais acima. E essa parte de trás a gente vai cortar como se fosse a base de um Chanel. Então a minha mecha pivô é a mecha central. Para quem não sabe o que é uma mecha pivô, é a mecha referência. Então, se eu tenho uma mecha principal, todas as outras mechas vão ser direcionadas para ela. Então podem perceber que eu tô pegando as laterais, mas eu tô direcionando elas para a direção da minha mecha pivô, que é a mecha central. Com isso eu vou criar um formato mais côncavo e vou manter as laterais mais longas também. E assim eu já começo a criar uma camada sutil, que vai ajudar a gente no nosso formato de coração. E também tô mantendo o comprimento dessa região, que é uma região que a gente quer que cresça mais no futuro, justamente para que a gente consiga manter o comprimento e alongar esse coração. É muito importante, além de prestar atenção na umidade, na tensão que você está colocando na mecha. Quando eu tensiono a mecha, eu solto ela um pouquinho e tento manter o mesmo padrão para todas as mechas que eu pego. E aí depois eu ainda gosto de dar uma olhadinha meio ali no freestyle para ver se tem alguma partezinha que eu já consigo mexer no perímetro do corte. Ainda na parte de trás, eu continuo separando as mechas, fazendo um zigue-zague, mantendo ali uma leve diagonal conforme eu vou subindo. Cabelo cacheado e crespo é muito importante ter essa questão do toque, de sentir como o corte está encaixando, de ir tateando a curvatura, vendo como ela está se comportando. Eu acho que esse é um ponto que pega muito na hora de cortar cabelo com curvatura, que muita gente não entende.
porque não é só entender de geometria de corte, você também tem que entender como o fio se comporta. Então, até mesmo regiões que são mais porosas, elas podem acabar afetando a tensão do fio. E aí, para essa parte de cima, seguindo a mesma questão de pegar a mecha pivô, porém eu tô tomando esse cuidado de não elevar muito essa mecha, justamente para não criar uma camada tão curta em cima. E aí, quando eu começo a partir para a parte do topo, da frente e das laterais, o nosso formato muda um pouco, porque em vez de manter o padrão do Chanel, que para contexto seria um Chanel porque eu direcionei essas mechas para trás, essa parte da frente eu tô direcionando elas para frente. Isso é muito comum quando a gente quer criar um formato mais em U, ou aqueles cortes tipo butterfly haircut, que tá na moda e tem bastante camada na parte da frente. Então eu fui separando essas mechas também em diagonal, só que em vez de conectar elas com a parte de trás, eu tô criando uma leve desconexão e trazendo elas pra frente. Assim, nós vamos ter um efeito de degradê bem interessante que vai ajudar nesse formato. Quando eu cheguei nessa lateral, ela já tava querendo ficar mais seca, então eu usei o borrifador pra umedecer de novo. Eu prefiro que o cabelo fique pingando um pouco e não perca tanta umidade do que acabar deixando ele muito enxuto e isso me atrapalhar durante o corte. E podem perceber que eu tô tirando pouquíssimo comprimento. Chega a ser um dedo, meio dedo. E isso já vai dar uma diferença gigantesca na hora da finalização. Cabelos com curvatura mais fechada, que precisam de mais umidade, é interessante finalizar eles no lavatório. Então minha assistente, a Tayla, usou a escova mágica e deu alguns acabamentos depois com a escovinha 3 fileiras. Mas a ideia é passar bem o creme, deixar bem molhado e aí passar a escova para fazer a fitagem. Para secar, ela nem usou o difusor justamente para o cabelo não encolher muito, porque ela tem um fator de encolhimento bem interessante. E ele secou super rápido e aí a gente já conseguiu um efeito coração, como ela tinha pensado. Quando ele tá seco, eu sempre gosto de voltar e dar uma polida. Isso porque nós temos cachinhos que encolhem mais, tem cachos que ficam mais soltos. É sempre legal olhar depois pra ver como que tá esse acabamento e fazer um corte mais freestyle mesmo.
E aí, depois disso, estamos aqui com o corte pronto. A Leite amou, era o que ela tava querendo fazer com o cabelo dela. Ela tava, acho que 2 anos sem cortar o cabelo. Foi muito legal e a gente quer manter essas partezinhas mais longas aqui perto da nuca, justamente pro coração ficar cada vez mais alongado. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, considera ficar por aqui. Tem muito conteúdo educacional gratuito aqui no canal da Santa Clara. Eu valorizo muito a educação, eu entendo que é isso que muda a nossa vida como profissional. Então, pra mim é uma honra poder participar de projetos assim pra trazer mais conhecimento pra vocês de uma forma mais acessível. Eu fico por aqui, um beijão da Juju e até a próxima.